Olá, hoje a gente vai falar de direito, vamos falar de um plano jurídico, vamos falar de como está a nossa justiça estadual, como está a nossa OAB Rio Grande do Sul, com a nossa conselheira da seccional RS da OAB RS, doutora Maria Regina Wingert Abel. A última vez que a gente conversou, ela era presidente da OAB de Novo Hamburgo. Aliás, ela continua participando, evidentemente, dessa turma e fazendo bastante lá em Porto Alegre também. Que bom, uma honra ter a senhora conosco. Bem-vinda, doutora Regina. Obrigada novamente pela oportunidade de estar aqui, né? É sempre muito bom vir aqui, ainda mais para falar da minha querida OAB, né? E dos advogados, enfim, da nossa classe. Eu sempre falo, quando a pessoa volta aqui, eu já não preciso fazer toda a apresentação. Pelo contrário, eu convido as pessoas que busquem lá no YouTube aquela outra entrevista que nós fizemos, onde nós falamos bastante do perfil, da trajetória da doutora Regina. Hoje a gente vai direto aos fatos. E, evidentemente, não tem como a gente falar de 2020 sem falar da pandemia. Talvez daqui a 100 anos não vai ter como falar de 2020 sem falar da nossa pandemia. Que mudou, uma mudança de rota na vida de todo mundo, doutora. Sim. Eu acho que todos vão poder afirmar que aprenderam muito, né? São muitas coisas que mudaram. Sinceramente, eu penso todos os dias nisso, quando me vejo fazendo audiências por videoconferência, né? Tendo quase que um gabinete em casa, né, com um notebook, um desktop onde eu trabalho, né, faço minhas petições, pesquisas, e um outro só para as audiências, sessões da OAB, né, da segunda Câmara também, onde a gente tem os julgamentos dos advogados, dos recursos, né, dos advogados que são condenados no Tribunal de Ética e Disciplina. Então, eu vejo para esse mundo que era desconhecido para mim antes de março, para mim e para todos os colegas. E vejo a dificuldade também que os colegas têm com isso. Eu própria, assim, que sou já de uma geração mais antiga de advogados, eu tenho meu TI, graças a Deus, em casa, que é o meu marido, que é engenheiro eletrônico, e sim, me dá muita força com relação a isso. Porque são helpdesk particular, assim. Exato, exato. Todo mundo diz assim, Regina, mas tu tá bem, então, olha só, nunca vejo tu caindo, não sei o quê. Eu digo, porque eu tenho meu TI aqui funcionando muito bem, obrigada. Porque é muito difícil isso, além disso tudo, de todas as mudanças, em tudo. Por exemplo, vamos começar que eu estou em casa, em home office, desde o dia 16 de março, porque dia 12 eu tive contato, na última sessão lá da OAB, que a gente teve presencial, eu tive contato com uma pessoa que no domingo, era uma quinta-feira, dia 12 de março, e no domingo ela testou positivo, que foi a doutora Cléia Carpe. E então a gente, a partir da segunda, a gente já teve que ficar em casa aqueles 14 dias, coisa e tal. Mas eu imaginava que era 30, 40 dias, nós ia... Eles prometeram uma quarentena, doutora. Eu ia estar no escritório, entendeu? Então, porque eu até nem tinha tudo como eu tenho agora em casa, né? Tu tem que ter todo o aparato. Eu tinha o meu computador para trabalhar e tal, mas tudo mais sofisticado eu tinha no escritório. Hoje eu tenho igual, no escritório e em casa, né? Eu comprei uma tela grande, né, um monitor grande no meu computador, onde eu posso dividir, onde eu posso olhar o processo, né, já que não cabe dois, né? Uhum. Então eu divido, onde um eu escrevo a petição, o outro eu olho o processo que eu estou analisando e coisa e tal. E o que a gente teve, então, a partir de março? Um bom tempo a gente ficou parado, esperando acontecer. Por quê? Porque fechou tudo, fechou a Justiça do Trabalho, fechou a Justiça Federal, fechou o foro.
E não podemos esquecer que nesta linha de fechar, 80% dos processos da justiça comum são físicos. Então, eles não tiveram movimentação. Antes da gente falar da digitalização dos processos, deixa eu te provocar um pouco mais em relação a essa primeira atitude durante a pandemia. Fechou tudo. Fechou tudo. O fórum fechado, os prazos todos suspensos. Todos suspensos. E uma série de profissionais que não tinham uma organização, a senhora, que é uma profissional experiente, que tinha uma organização grande, já teve que se reorganizar dentro da sua estrutura. E que cumpriu de uma forma rígida a sua organização, inclusive em relação à doença. De ficar distante do seu filho, por exemplo, por um longo período, até estarem próximos de novo e minimamente conviverem, né? Sim. Eu acho que essa parte é a parte mais difícil para as pessoas e a gente tem que cumprir isso, né? Até porque eu penso que a gente tem que dar o bom exemplo, né? De usar máscara, se cuidar, enfim, né? Tá sempre com o álcool gel e tudo mais, porque a gente viu que essa doença ela é terrível e nós não temos muitas vezes explicações de como ela ataca certas pessoas, né? De uma maneira, a pessoa não tem comorbidade nem nada e quase que morre. Pessoa jovem, saudável, saudável e quase vieram a falecer. Vieram a falecer, alguns quase faleceram. Ontem eu estava lendo um depoimento de Presidente Prudente, em São Paulo, uma dentista que perdeu 30 quilos de massa magra. Uma mulher, uma atleta, né, com 2 filhos pequenos, jovem, né, perdeu 30 quilos. E ela disse que a única coisa de comorbidade que ela tinha, que até para mim foi uma surpresa, era o fato dela fazer exercício de alta intensidade, né? Exercício de atleta mesmo, com musculatura e tudo assim, que isso baixa a tua imunidade, ao contrário do que eu pensava aqui, né? Então, o exercício normal, não, mas o exercício de alta intensidade, para ganhar músculo, como os atletas fazem, ele baixa a imunidade da pessoa. Os médicos disseram isso para ela e ela disse que, como é da área médica, sabia. Mas é uma moça que quase morreu. E ela diz, então, cuidem-se. Evitem, né? Façam de tudo para não pegar a doença, porque não se sabe como ela vai agir no corpo de cada um, né? E a gente perdeu gente jovem, sem comorbidade. Então é muito difícil. Aliado a isso, Rodrigo, a gente tem que falar que além de tudo isso, que a gente não está perto das pessoas. Eu sou uma pessoa assim que eu preciso disso para viver, né? Eu nem sei como é que eu estou vivendo sem isso, né? Me encontrar com os amigos, tomar café, almoçar, esses compromissos assim, que juntamente dão uma aliviada no trabalho. Ainda tem o problema financeiro das pessoas, que tu sabes que a maioria, esse problema financeiro, tanto das empresas quanto das pessoas, ele já vinha lá de 2018, 2019, e 2020 se agravou de uma forma inexplicável, inesperada, e todo dia tu tem que te atualizar, te refazer, buscar superar essas coisas. Então, muito difícil isso. Tem a parte, tanto é verdade que as pessoas estão com uma dificuldade imensa, né? Os consultórios de psicólogos, psiquiatras lotados, né? De conseguir resolver sozinho esses problemas. Tivemos aumento no número de suicídios, né? Pessoas jovens que você vai olhar assim, vão dizer assim, mas o que houve, né? A OAB, inclusive, tem, através da sua caixa de assistência, elaborou todo um trabalho para a saúde mental dos advogados, né? Onde tem consultas a preços bem em conta, né? Com psiquiatras, psicólogos, né? Todo um tratamento ali, porque ela viu que o momento se faz necessário isso, né? E ela é porque todo mundo teve a sua rota interrompida. E ela é uma caixa de assistência dos advogados, então ela está fazendo um papel muito importante, trabalho muito importante. As pessoas que estão utilizando, eu já ouvi depoimentos de pessoas que estão utilizando deste serviço e estão muito felizes. Porque a gente tem profissionais cascudos, né, doutora,
que chegaram combalidos nesse momento. Sim. Imagina essa gurizada que está recém tirou sua OAB. Que tu não tem uma clientela, tu não tem uma reserva. Eu tenho clientes que dizem assim, Regina, tu sabe se, porque vem aquela coisa assim, a ansiedade, eu falo assim, quem gosta da sua profissão, quem trabalha com comprometimento, não tem como tu dizer que a pessoa não vai ficar, por mais experiência que ter. Eu estou há 32 anos no mercado de trabalho e tu vai me perguntar, tu fica ansiosa com os problemas do teu cliente? Fico, todos os dias praticamente. Todos os dias. Ansiosa com as decisões judiciais, com o que se pode fazer. Muitas vezes um processo, um recurso que tu tem que fazer, o cliente não tem dinheiro para fazer o depósito recursal. Né? Então, eu acho que a gente tem que também ser bons negociadores, né? A gente aprimorou isso, eu aprimorei pelo menos, mais do que eu já tinha, essa capacidade que a gente tem que ter de entrar em contato com outro colega falar com o seu cliente, chegar a um denominador ali, né? Olha, a coisa está difícil, porque está difícil para todo mundo, está difícil, por exemplo, no setor do direito do trabalho, para o empregado, está difícil para o empregador também, né? Então, eu tenho um cliente que fechou, foram 36 dias, ele fechou, e ele disse que teve que fechar lá no início, né? Que a indústria ficou fechada, ele disse, eu não faturei nada, eu não ganhei nada, e tive que pagar salário, tive que pagar isso, tive que pagar aquilo, impostos e tudo mais. Então, ele disse, tu sabe, Regina, se vai ter, vocês sabem? Vê com o doutor Henrique aí, vocês sabem se vai ter um novo lockdown? Eu não sei. Até tem gente falando que vai ter um em dezembro, né? Fiquei sabendo de gente com um certo conhecimento, assim, porque são da área médica, me disseram que teria um previsto. Os números têm sido assustadores. Para dezembro, de 15 de dezembro a 15 de janeiro, tu fica apavorado de dizer isso para os teus clientes, por exemplo, que são comerciantes, que é o momento onde eles pretendem faturar, que é antes do Natal e coisa e tal. Então, espero que isso não seja verídico, mas o meu cliente me disse, olha, eu não sei, porque se eu ficar mais 36 dias parada, eu vou quebrar. Porque eu não tenho reserva. Esta parada que eu dei lá, eu utilizei todas as reservas que eu tinha. É que ao mesmo tempo está muito na nossa mão, né, doutora? Está muito na nossa mão. Está muito da forma como cada um de nós vai lidar com o problema. Está lidando e vai lidar com um momento onde a gente vê pessoas nem aí para tudo isso que está acontecendo, os negacionistas. E eu quero conversar com a senhora sobre isso. Como o judiciário sai desse momento, já que entrou com um número de processos digitais muito pequeno, sobretudo a justiça comum, né? Como a gente, como nação, sai disso diante do aprofundamento da divisão dos nós e eles, ou deles e nós, independente de quem seja quem. Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com a doutora Maria Regina Wingert Abel. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a advogada, conselheira estadual da OAB, doutora Maria Regina Wingert Abel, doutora Regina Abel. No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade NH, que você vive o conhecimento, JG Serviços, portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança,
Mercator Feiras e Eventos e o apoio da Locfer Fechaduras e Acessórios. Grande abraço para o Moacir da Locfer Fechaduras. Doutora, a gente conversava bastante sobre a pandemia, da forma como isso bagunçou a vida e a rota, né, de vida de todos nós, como todos nós estamos morrendo de vontade da sua vida normal, ou pelo menos que venha esse novo normal, a gente possa cuidar um pouco mais das coisas como a gente não fazia antes e curtir as coisas que a gente acabava deixando para depois. Eu acho que de tudo que a gente pode tirar de potencialmente positivo em tudo isto, as mudanças que geraram nas relações de trabalho, elas podem ser, talvez, sobre os olhos do profissional, aquilo que exista de melhor novidade. Porque a legislação ela era muito pouco permissiva em relação a isso, e de uma hora para outra, muita gente estava trabalhando de casa. Evidentemente que há que se regular como se dá. As jornadas, às vezes, foram mais extenuantes em casa, né? Eu trabalhei, acho que a senhora também, trabalhamos muito em casa. Imagina um trabalhador de carteira assinada, por exemplo, né? Ou um profissional prestador de serviço que tem que pagar a sua internet, que tem que pagar a sua conta de luz, de repente. Antes ele tinha um refeitório na sua empresa e agora tem que cuidar de tudo isso, né? Mas me parece que, por outro lado, o judiciário evoluiu muito em relação a isso, nas suas relações, já que a digitalização dos processos era um movimento que, em âmbito de justiça estadual, estava muito vagaroso, sobretudo os processos físicos antigos, né? Mas eu vou te dizer assim, ó, por que a gente está trabalhando tanto? Porque nós já tínhamos, antes da pandemia, o processo eletrônico na Justiça Federal, já há muito tempo, foi o primeiro, que era o EPROC. O PJE na Justiça do Trabalho. E o EPROC, um trabalho da OAB, né, capitaneado pelo Dr. Ricardo Breyer, levou o EPROC na gestão do presidente anterior, do tribunal, o Dr. Diffini, o EPROC para a Justiça Comum. Mas ele foi instaurado, primeiramente, nas varas de família, né? E o Rio Grande do Sul está atrasado em relação a isso. Em outros estados, como Paraná, Santa Catarina, já tinha. A digitalização é muito maior lá. Muito maior. Aqui, nós entramos na pandemia com cerca de 80% dos processos que tramitam na Justiça Comum no Estado são físicos. É um abismo em relação à vida real. E, então, estes processos, eles não correram prazo. Ao contrário dos processos da Justiça do Trabalho, por exemplo, que você fazia aí durante a pandemia uma petição hoje, amanhã já o colega já era intimado, já tinha despacho, entende? Então é um volume imenso de prazos e tal, uma correria muito grande. Em compensação, os processos físicos estavam todos parados, o que foi muito ruim para todos os advogados e especialmente para os advogados mais jovens, né, que dependem daquilo ali, então, de receber alvarás no processo e tudo mais. Só para teres uma ideia, por exemplo, o Banrisul ainda não abriu no fórum. Imagina. Abriu dia 15, nós abrimos, o fórum abriu dia 4 de setembro, daí deu mudou a bandeira, né, para vermelha. Ali, eles voltaram uma semana inteira saíram então do home office e foram para os seus locais de trabalho. E do dia 15, dia 14, abriu para como está funcionando hoje, né? O cidadão normal não entra, né? Entra só advogado. O meu cliente tem que ficar lá esperando, a não ser que ele seja intimado para alguma coisa lá, alguma audiência, algum depoimento, alguma coisa assim. Senão não entra, o cidadão não entra, só advogado. E assim tem funcionado. O processo de digitalização, ele está lento ainda, muito lento.
foi contratada a empresa, mas ele é lento, porque a quantidade é imensa. Mas ele só está acontecendo pelo aperto da Pelo OE. aperto e os processos que tramitam na vara da Fazenda, nas varas da Fazenda Pública são os primeiros a serem digitalizados. Eu já tenho, por exemplo... O governo bem pouco opinativo nisso, vamos dizer assim. Eu tenho processos aqui em Novo Interesse Hamburgo puro. que estão na vara da Fazenda Pública, esses já foram digitalizados, você é comunicado, então, que o seu processo físico número tal, virou número tal, e é digitalizado. Mas falta muita coisa, né? Muito, muito, muito. É um trabalho bastante grande, né? Claro Até que sim. Mas começaram com isso. Houve, então, a licitação para contratar a empresa, né? Tem que ser tudo licitado. Enfim, nós temos aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, algumas varas até estão atendendo, você vai lá e pega o processo em carga, mas o normal, e a portaria diz que tem que fazer um e-mail para a vara solicitando a carga, né? E aí eles te respondem qual é o dia que você pode passar lá no drive-thru e pegar o processo, né? Eu fiz isso sexta-feira, com alguns processos meus, e eu vejo colegas fazendo ali, tem funcionado muito bem isso. Mas as audiências, hoje de manhã eu fiz audiência... Nós precisávamos de uma certidão, e aí fomos até lá, evidentemente, não sabíamos que não podia acessar. Disseram, não, manda um e-mail para tal. Eu disse, pronto, né? Esquece. Agora esquece. Em menos de meia hora, doutora, o documento estava no nosso e-mail. Sim. Há que ser justo dizer, está andando, né? Não, os e-mails são respondidos, está andando. Eu mando praticamente todo dia. Muito felizmente mando surpreso para o foro de Campo Bom, né? para outros foros aqui. Então, não, o pessoal está trabalhando, né? O pessoal está trabalhando. Perfeito. Agora é muito trabalho, é muito processo, é muita dificuldade, né? Agora, dia 12, vai abrir as portas à Justiça do Trabalho. E eu tenho já, não sei se vai sair, eu já tenho para o dia 17 instrução na vara do trabalho de Taquara. Não sei se vai sair, vamos ver. Mas aconteceram audiências durante esse período virtuais? Todas virtuais. Eu tenho todo dia praticamente. Hoje de manhã eu tinha, 9h20, eu tinha uma audiência da Taquara. Não é uma tendência ou até uma necessidade que elas continuem sendo virtuais? Vai ficar. Eu acho que as audiências... Porque a perda de tempo é algo terrível, né? Não sei o quanto justifica e precariza esse trabalho do advogado. Eu acho que as audiências iniciais, que é aquela para ver se a possibilidade de acordo e tal, você imagina... Eu ia fazer essas audiências em outro estado, Santa Catarina, ia para Blumenau para fazer uma audiência dessa. Para chegar lá, tem acordo? Não, não vai ter acordo, 5, 10 minutos. Aí você pegou avião, foi para lá, ficou em hotel, vai voltar. Eu acho que isso, e reuniões também que se faz, né, e tal, vão permanecer. Muita coisa vai permanecer. Se viu que é possível, né, fazer por videoconferência. Agora, as audiências, por exemplo, de instrução, onde tu vai fazer toda a prova do processo, é imprescindível que ela seja presencial e no ambiente da Justiça do Trabalho, do foro, né, do foro da Justiça Federal, da Estadual ou da Federal, que também é do Trabalho. Não pode, como queria o Judiciário, que isso fosse feito no escritório dos advogados. Quer dizer, eu vou trazer as testemunhas, o preposto, né, da empresa lá para dentro do meu escritório e como é que fica a contaminação, né? Uhum. Então, e sem falar como fica a prova, né? A ouvida dessa testemunha, né? Que não... As condições em que ela vai ser ouvida, como é que eu vou saber se não tem ninguém assoprando uma coisa para ela? Instruindo, coisa que é proibido. Durante a instrução. E fala-se, inclusive, que o fato de uma audiência dessa não ser feito na Justiça, né, no prédio da Justiça, causaria bem possivelmente no futuro nulidade. Então, olha a quantidade de nulidades que poderia ter. Mas eu acho que muita coisa, como eu te disse antes, nós vamos ter de aprendizado, de superação desse período tão difícil, para o qual, eu já disse também antes, a gente não estava preparado.
tamanha as dificuldades. Eu vejo que nós temos que nos reinventar. Eu vejo por mim, assim, que trabalho muito. Me considero uma pessoa que trabalha muito, eu tenho consciência disso, deveria trabalhar um pouco menos. Mas não é porque eu quero também só, mas e que a gente tem que procurar algumas coisas que vão te aliviar esta ansiedade. Acho que todos teriam que fazer isso. Não sei se eu estou conseguindo fazer a contento, né? Mas eu acho que a gente tem que ler, por exemplo, outras coisas que não do direito. Eu tenho que olhar um filme, eu tenho que conversar então por telefone, se não posso ser pessoalmente com um amigo, com uma amiga, né? Eu tenho que fazer algumas coisas, cada um tem as coisas que gosta de fazer. Eu aconselharia a pessoa buscar em si, assim, as coisas que ela gosta de fazer para desopilar, porque é necessário. Ninguém aguenta, e eu estava conversando hoje de meio-dia ainda sobre isso. Ninguém aguenta, e vou lhe dizer, nós vamos voltar, agora no final do ano, parece que vai terminar e o Covid terminou. Não, nós vamos começar um ano, a única coisa que nós vamos ter para 2021 é que a gente já sabe lidar um pouco com isso. Nós tivemos desde março a habilidade ou não de lidar com esse momento tão difícil, né? Mas outra coisa nós não temos. A notícia de hoje é que Oxford garante, pelos números, 90%. Exato. Eu não sei. Não temos 100%. Mas eu te pergunto, eu não sei, tu tens certeza, por exemplo, que no ano que vem, em outubro ou novembro, nós vamos estar todos vacinados? Definitivamente não tem essa certeza. Não tem. Mas se eu puder tomar as 4 ou 5 que tem por aí, eu tomo, doutora. Eu também. Eu também. Doutora, eu não posso terminar a nossa conversa de hoje sem me provocar em relação a um outro ponto. Essa pandemia também escancara o aprofundamento da divisão do Brasil. O nós e o eles, né? Ou seja lá quem for o nós. Entre as pessoas que acreditam numa coisa, as pessoas que defendem outra coisa, algumas como se o mundo fosse acabar amanhã e outras como se não existisse nada. Em que grau a gente sai melhor disso tudo ou isso só está pior mesmo, doutora? Essa intolerância, essa dificuldade de diálogo, de construção coletiva social. É muito difícil isso. Talvez isso seja uma das coisas mais preocupantes e que deve preocupar todos nós com relação a isso. Esse negacionismo, né? Eu posso ser de esquerda, de centro, de direita, mas eu não posso negar a doença. Eu não posso negar, nós estamos com quantos? Quase 170 mil mortos. Exato, 163 eu não posso, mil. Veja a história dessas pessoas. Eu não posso negar que sofrimento é isso e nós temos que dizer. Eu afirmo isso e respondo por isso. Por causa do negacionismo, muita gente morreu. Muita gente morreu. Não só aqui, nos Estados Unidos também. Então, na Itália, né? O prefeito... Exato, Itália, na Europa... De Milão disse que ninguém derruba Milão, né? Exatamente, eu vi aquilo que foi horrível. E aí foi onde mais morreu gente lá. Então, Rodrigo, claro que isso é horrível. É horrível. Sempre que eu vou, sem fundamento e nem nada, eu vou simplesmente ficar ali porque é minha opinião, porque eu defendo fulano, eu defendo esse presidente ou aquele, e eu vou ficar... Não, eu acho que as pessoas têm que procurar a razão, o discernimento. Eu não posso falar como qualquer pessoa. Eu estudei, eu fui numa faculdade, e eu tenho que ter fundamento, eu tenho que pensar, tirar uns momentos durante o dia, durante a semana, para pensar, raciocinar e ver da minha conduta, né? Até porque a gente é um exemplo para os outros. A gente é formador de opinião, a gente é um exemplo para os outros. Então, isso é uma das coisas que me machuca muito, eu quero te dizer. São coisas muito difíceis para superar, né? A negação do que está acontecendo, né? A negação da doença, da gravidade da doença, do pouco que se sabe, e não vou falar nós, eu sou advogada, não é minha área, mas do pouco que a ciência sabe sobre o Covid, né? Ainda, dos efeitos dele naquele corpo que ficou 15, 20 dias entubado, né? Que ficou 3 meses no hospital,
né? Então, é muito difícil. Eu te digo, e tudo isso nós temos que trabalhar junto. Quer dizer, eu tenho que trabalhar bastante, mais do que eu trabalhava antes. E eu já disse, eu vou mudar com relação a isso. Eu não vou mais todos os dias para o escritório. Eu não vou mais ficar até as 10 horas no escritório trabalhando à noite. Porque eu montei tudo que tem no meu escritório tem lá em casa. Inclusive com livros, códigos e coisa mais. Então, eu vou dividir esse tempo, né? Eu vi que isso é possível. Muito bem, adorei conversar com a senhora, sempre um baita papo. Recíproca aqui é verdadeira também, sempre muito bom estar aqui na Vale TV. Nossa consultora para assuntos jurídicos, sempre que precisamos nos socorremos a doutora Regina. Doutora Maria Regina Wingert Abel, ex-presidente da OAB de Novo Hamburgo e hoje conselheira estadual da OAB. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidades de televisão.